Primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês. É um privilégio, uma honra. Privilégio e uma honra e um temor e tremor a Deus por estar atrás de um púlpito que é tão bem pregado e ensinado. Pastor Ageu, reverendo Ageu. Ele é um dos... Vocês estão com ele, vocês sabem que ele é um dos meninos, dos homens de Deus, que conhece muito a palavra. Então, pregar no lugar dele aqui é um privilégio, uma honra, e ao mesmo tempo tem que tomar muito cuidado, né? E ele foi lá nesse mês lá, que nós estamos numa série de Gálatas, demos uma pausa em outubro por causa da Reforma Protestante, mas porque eu queria aproveitar um momento de Reforma Protestante para que a igreja ouvisse de outras pessoas, de outros homens de Deus, sobre os 5 solas. Então cada um trouxe aquilo que é os 5 solas, mas como aplicação de experiência de vida e aplicação do que está ali na Bíblia. E o pastor Ageu esteve lá conosco, foi maravilhoso, foi uma bênção. Sem palavras para dizer o que ele pregou, o pessoal gostou muito. Agora eu quero ver eu pregar a partir da semana que vem, depois de ter vindo tantos homens lá e o pessoal ficar olhando assim para mim. Porque tem pastor aí que gosta de pregar mais fora da casa dele do que na casa, porque o pessoal, né? Mas vamos ver o que nos espera. E vamos lá, perguntas. H3O. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa da H3O aqui. Tem um credo apostólico que nós usamos lá. H3O, que é o símbolo H3O. Nada mais as pessoas perguntam, tem um nome específico, significa alguma coisa? Na verdade não significa nada. Nós que tivemos que criar o significado de tantas pessoas perguntarem. Porque quando nós fomos plantar a igreja, tivemos o convite, aí nós demoramos para iniciar esse convite, tudo, ajudamos familiares nossos numa outra igreja e depois nós fomos plantar a igreja. Toda igreja tem que ter um nome. Por mim não teria, mas teria que ter um nome. E todo nome que eu pensava como nome de igreja, que as pessoas olhassem e falassem, isso é uma igreja. Já tem. É verdade, fonte de água viva, videira, Deus é amor. O melhor nome que existe para mim se chama Deus é amor. Né? O que Deus é a ira, ninguém coloca, né? Mas nomes de igreja já tinham. E aí, conversando com um amigo nosso que congrega lá conosco, que está desde o início, ele falou de um projeto sobre social para a igreja, um dos braços da igreja que nós queremos ter futuramente. E ele falou que o nome desse projeto era Gota. Ele já tinha um logo, já tinha tudo, trouxe lá a base bíblica em João 4, Jesus é a fonte de água viva e tal. E eu falei, beleza, vamos usar o seu projeto na igreja. Aí eu fiquei pensando, Deus, água viva, Jesus é a água. Eu falei, H2O. Só que eu fui pesquisar, H2O já existe. O2 já existe por aí, então não é muito bom né? E aí, eu lembro que uma das coisas que nós queríamos colocar na igreja, que as pessoas entendessem, é sobre a questão da doutrina da Trindade. Isso é muito marcante no meu coração, na minha vida. E aí eu falei, e se tirar o 2 de baixo, colocar o 3 em cima? H3O. O 3, na verdade, é isso. É sobre a Trindade mesmo. Não dos 3 lá, como os caras cantam por aí, tem uns lá, né? Mas, E aí eu fui pesquisar o que era H3O. H3O, na verdade, é um elemento químico. E foi. E aí, bolando o logo, H3O, Comunidade Cristã, na verdade, H3O, Comunidade Cristã Reformada. A gente não usa Reformada para não chocar. Mas H3O, Comunidade Cristã já está ótimo. E aí, na hora de fazer o logo, eu falei assim, que eu que fiz o logo, tá? Então, na hora de fazer o logo lá no Corel, eu olhando lá, e eu falei, eu quero pôr a cruz no meio disso. Porque é uma igreja, as pessoas precisam reconhecer que é uma igreja também, passando. E aí a gente colocou a cruz no meio do O. Que na minha cabeça, o O nada mais é do que onipotência, onipresença, onisciência de Deus. E aí, tudo 3, tá vendo? É profético. E aí colocamos a cruz. Quando colocou a cruz, que eu coloquei a cruz lá de uma cor, aí, da mesma cor, aí depois eu fui olhando. Aí eu tirei em volta do O, ficou com a cruz. Eu falei, não é que ficou com a cruz do que as igrejas reformadas usam ali, a cruz celta. E eu falei, é assim mesmo que vai ficar o logo, mostramos para minha esposa, né? Que a esposa sempre sofre para essas coisas, né? A esposa, e elas podam a gente também para essas coisas, né?
Ela, não gostei disso, não gostei. Eu pus vários nomes, aí eu falava, e esse nome, amor? Não, esse nome não, e esse? Não. E aí nós entramos num consenso, nós, lá, eu, a Keila, o Gustavo, e a gente falou, pô, H3O, no início para acostumar é muito difícil. Vou falar para vocês que é difícil mesmo. Um pastor amigo, o Jackson Jacques, lá do Sul, da Vintage 180, ele falou para mim, Jonas, eu estava conversando com ele, como é que você descobriu o seu nome? O nome da igreja, ele falou para mim, aí ele me indicou um livro do Mark Driscoll, Igreja Vintage, aí eu fui ler o livro e tem um capítulo que fala sobre questão de nome, fala questão de... E de certa forma eu sempre tive isso na cabeça, nome não é tão importante. O importante, na verdade, é o que se vive dentro. E H3O também, nós criamos 3 princípios, que o primeiro deles que é uma igreja cristocêntrica, o segundo que é uma comunidade de família, uma igreja de família, e o terceiro que é uma igreja, e é uma igreja. E como igreja da noiva de Cristo, corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, pequena parte do corpo de Cristo, então ele também tem esses 3 princípios. E é isso, o logo, o nome é isso, e é difícil. Foi difícil no início para a gente acostumar. Hoje em dia eu já acostumei tanto que eu não me imagino fora. É uma das coisas que a gente aprende a amar, né? Eu falei pro Ageu, pô, eu não pensei, nesse nome maravilhoso. Missão Graça Abundante. Olha que lindo. É igual do Gerberson, Sólida é Glória. Falei, nossa, que nome lindo. Aí eu fui procurar Solos Cristo, já tem Solos isso também. Falei, ó. H3O mesmo. Deixa H3O mesmo. E temos lá batalhado. Fizemos um ano, agora em setembro. E, na verdade, trazê-los, esses homens que vieram lá pregar, foi o pastor Joverci Ferreira da comunidade videira lá de Boa Vista, lá em Roraima. O Ageu, que vocês conhecem. O Gerberson, o Paulo Júnior da Batista Constão. E o Felipe, que é de lá da comunidade Vida de Santo André. Trazê-los também à igreja foi um momento também meio que como uma comemoração de um ano de igreja. Porque uma das vontades que eu tenho é que a igreja, a cada ano, faça uma conferência ou ela faça algum momento ligado mesmo com a Bíblia, ligado com teologia bíblica ali. Então isso aqui foi um primeiro passo para isso. E o ano que vem nós vamos pôr um tema também específico. Vamos ver se vai ser julho, agosto, setembro, outubro, nesse mesmo período. E falar lá 2, 3 domingos ou 4 domingos e falar mesmo sobre a Bíblia, sobre alguns quesitos doutrinários também para nós. Pode ser que meio que no meu coração já tem alguma coisa ligada aí já, porque 5 domingos a gente imagina, né? 5? Então, vamos lá ver de novo. Mas é isso, o nome da igreja foi esse, assim que nós colocamos lá. Como tudo está debaixo da mão de Deus, principalmente se a gente ora, se a gente busca, está ali debaixo dele, na palavra, então eu creio que foi algo dele. Lógico, Deus não veio e falou, olha, H3O, não. Mas eu creio que está dentro da mão de Deus, do cuidado dele soberano em nossas vidas. E é isso. Essa foi a H3O. Como eu disse, é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. O pessoal de lá mandou um beijo, inclusive os que não vieram domingo, né, que deixaram a gente sozinho. Mas plantação de igreja é assim, difícil. Não só plantação, tem igrejas de anos e anos que, época de janeiro, o povo voa para viajar e deixa o pastor sozinho, né? E plantação de igreja, nós vamos orando para que Deus coloque, acrescente na comunidade dos santos aqueles que Ele também quer que sirvam. Porque a gente escolhe o louvor, ensaia sozinho, faz isso, faz aquilo. Com o tempo você vai vendo as pessoas chegarem e elas exercendo os ministérios, os chamados, as vocações. E assim nós vamos ficando felizes como igreja, né? Lá nós fizemos 3 batismos, na verdade 3 pessoas foram batizadas. E para mim isso foi um privilégio até agora. O Nailton, que foi o primeiro a ser batizado, a Thay, né? O Nailton, a Taiwana, e o William, que foi esse ano. Então, pouco, eu acho pouco ainda. São poucas vidas ainda, precisa de batizar mais vidas. Mas foi as que Deus colocou até agora. Amém? Falar sobre reforma. A gente já está ouvindo muito sobre reforma esses dias. E pregar aqui sobre reforma, sobre uma igreja que praticamente é uma igreja reformada, aqui como a de vocês,
e vocês estudam muito, vocês têm dias específicos para estudar, séries específicas, que a gente ainda lá, como nós só temos um culto da semana ainda, lá nós ainda vamos colocar tudo isso. Eu pensei, falar sobre reforma, se eu for entrar em alguns detalhes de reforma, o Ageu já deve ter entrado com eles e provavelmente ele entra e eles já sabem, é uma igreja já sadia nisso. E eu queria trazer algo sobre reforma, mas algo que fosse também para nós algo de porto seguro. Porque a reforma protestante, e amanhã se comemora o dia da reforma, ela foi um momento de muita dor. Não dá para comemorar a reforma sendo triunfalista. Não dá para comemorar a reforma fazendo show de dança, etc. e outras coisas. A reforma tem que ser comemorada com palavra, com choro, com pranto. Porque naquela época, imagina Martinho Lutero e os outros que vieram ali, ter que se separar daquilo que eles viveram ali. Imagina a dor que eles passaram. E a reforma protestante, ela é muito ampla. Tanto que o lema da reforma não é fizemos a reforma, acabou. É uma igreja reformada, sempre reformando. Ou igreja reformanda, sempre reformanda. Quer dizer, a igreja sempre estará reformando. E em reforma. Porque nós somos imperfeitos. E a palavra de Deus sim é perfeita. Somente a Escritura. Ela é perfeita. Mas mesmo nessa perfeição da palavra de Deus que vem dada por Cristo, por Deus, né? Ela tem as suas minúcias que nós não entendemos. E que nós não compreendemos. Nós tentamos buscar informação de tudo que é jeito. Há teólogos para descobrir aquilo. Tem coisas que você não adianta entrar em debate, porque não tem uma explicação. Não adianta a gente caçar bruxas. Como amanhã muita gente vai comemorar isso. Mas vai lá e olha e se atente ao principal. E eu queria falar para vocês, nesse pano de fundo, vocês imaginam Lutero tendo aquele choque ao ler Romanos e Gálatas, né? Porque ele estava ali lendo Romanos, se dedicando, e ele encontra com aqueles versículos, o qual o irmão leu aqui na frente. E quando ele lê aquele versículo, e Lutero por um tempo na vida dele cresce, se desenvolve com aquela preocupação do pecado. E no momento, na época da reforma, ele como monge, ele ia toda vez lá no padre, lá no chefe, né? E falar, o que eu faço com meus pecados? Que penitência, né? E aquilo doía no coração dele. E quando vem a época da reforma, que é a pior, que as indulgências, cobrando as indulgências, todas as enrolações, as enganações que estavam trazendo, Lutero, imagina a angústia de Lutero. A angústia mesmo, a dor, a tristeza dele, do qual ele servia uma igreja que se tinha desviado. É como se tivesse 4 paredes, imagina um homem em 4 paredes, ou vocês, quando nós estamos naqueles problemas, e muitos de nós passamos isso todos os dias, todos os anos, problemas que nós paramos, olhamos para o lado, e nós falamos, para onde nós vamos? A parede estão se fechando, a parede da frente, a de trás estão se fechando, que nem aqueles desenhos que vão fechando as paredes assim, e você, de alguma forma, começa a entrar em desespero, e a única solução é olhar para o alto. Porque é do alto que vem o nosso socorro. E Lutero, naquele desespero dele, ele estava assim ansioso, estava assim triste. Eu imagino quantas vezes o Lutero chorava pela igreja, pela Bíblia, por Deus. Quantas vezes ele chorava. Só que antes de Lutero, é interessante que nós falamos do pré-reforma, dos pré-reformadores, nós vamos até um pouquinho antes ali. Mas se nós olharmos, biblicamente até, como que a Bíblia foi exposta, nós vamos ver que isso começou lá atrás. Quando Paulo vem no livro de Gálatas brigando, literalmente reclamando e brigando, ou quando ele fala com Coríntios, que Coríntios é uma bela de uma bronca. São 2 cartas de bronca pura. Ele ali estava lutando contra os falsos profetas, contra os judaizantes, contra os homens que estavam trazendo coisas erradas. Lógico, do contexto judaico lá, mas eles estavam trazendo coisas erradas. Ali, de certa forma, Lutero também é para nós como um reformador. Ele estava ali tentando não deixar sair da palavra de Deus. A função que Lutero fez. Paulo também fez ali. Imagina todos os homens que vieram depois.
Lá no século IX, século IX, teve um bispo da igreja Católica chamado Cláudio de Turim. Cláudio de Turim, de certa forma, ele foi o primeiro reformador da história. Porque ele é o primeiro, imagina um bispo se levantar contra a própria igreja, falando contra as obras. Que a justificação não era pelas obras, mas sim pelo sacrifício de Cristo. Era por Cristo. Então você imagina que este homem, se na época de Lutero, século XVI, é isso? 17? 16, né? Já estava, Lutero já entrava em angústia, já estava ali lutando contra tudo aquilo. Imagina Cláudio de Turim, praticamente, devia ter outros homens com ele, mas praticamente sozinho lá no século IX. O desespero, esse homem morreu sem ver uma reforma na igreja. Outros que vieram depois, quer dizer, já existiam homens de Deus e outras comunidades, e outras pessoas orando e vivendo longe da igreja ali, da igreja mãe na época ali, na madre, como eles falavam. Quer dizer, ele estava também passando por angústia, ele passou por momentos de tribulações, de turbulência. Imagina esse cara também sozinho, com as 4 paredes em volta dele se fechando, e se fecharam. Imagina as orações dele. Deus, nós precisamos que a igreja volte ao caminho correto, como é lá nos primórdios. E Deus foi ouvir as orações dele lá 7 séculos depois. E isso que eu queria trazer um pouco para vocês hoje. A nossa fortaleza, o nosso refúgio é Deus. O nosso porto seguro. Se às vezes as paredes começam a se fechar, o nosso porto seguro é Deus. Nós temos que olhar para o alto. E quando nós olhamos para o alto, nós entendemos e vemos tudo que está sintetizado na reforma. Que somente pela fé nós estamos com Cristo, com Deus. Temos acesso a Deus. Só pelas Escrituras. Somente dando glória a Deus. Porque esses homens deram glória a Deus com suas vidas. Como o pastor Ageu falou no início aqui, uma vida de adoração não é vir cantar louvor. Uma vida de adoração é diária. Uma vida de um cristão verdadeiro é diária. O que eu mais bato lá na igreja, e literalmente bater, está o Nailton aí quase dormindo, mas o que eu mais bato lá na igreja, tadinho, acorda cedo, né, Nailton? Madrugada, né? É falar sobre cristão verdadeiro. Ou nós somos cristãos verdadeiros ou não. Temos que ter esse posicionamento. Esses homens, esses pré-reformadores, esses reformadores, brigaram por isso, de cristãos verdadeiros. De cristãos verdadeiros. Amém? Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, antes da gente, nós vamos ler, no livro de Salmos, capítulo 46. Muito conhecido, porque esse texto selecionado, ele serviu de base para Martinho Lutero compor uma das músicas mais importantes e mais cantadas no mundo, da igreja. Eu não sei das igrejas tradicionais, das igrejas reformadas, que são as tradicionais, das outras igrejas, sim, de outras igrejas por aí não, que alguns nem conhecem. Mas a famosa Castelo Forte. É a manifestação da confiança incondicional da ação da misericordiosa e salvífica de Deus sobre nossas vidas. Salmo 46. Diz lá. Posso ler? Deixa eu ver se com óculos ou sem óculos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinam se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo.
Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Até aí. Oremos. Espírito Santo de Deus, nos conduza na tua palavra, nos conduza dentro de compreensão, entendimento, para que nós possamos aplicar esta palavra naquilo que ela é. Que nós possamos aplicá-la na nossa vida e que nós cresçamos como cristãos. Que este texto salte aos nossos olhos como entendimento, Pai. Que a revelação seja somente a tua escritura. E que através dessa revelação nós possamos olhar e viver um só lhe deu glória a Ti. Nos conduza, nos dê sabedoria, entendimento e compreensão. Em nome de Jesus. Amém. É interessante falar sobre reforma e trazer sobre... Deixa eu tirar isso aqui. Sobre um salmo. Obrigado. Como eu estava falando, foi o salmo que Lutero usou para compor Castelo Forte. E eu fico tentando imaginar na minha cabeça qual era o motivo, qual era a angústia, a tristeza de Lutero, como era para ele compor um cântico desse. Porque esse texto de Salmo, há quem diga, ele é declarado como um cântico, então ele já era um cântico, tanto que em algumas passagens você vai ver que está escrito interlúdio, ou em outros lado sela, que na verdade nada mais é do que um interlúdio musical, ou uma parada, uma pausa. Então, você olha e fala assim, já era um cântico. Alguns se atribuem aos filhos de Corá, mas não tem certeza plena. No que nós temos é que talvez, provavelmente, esse cântico foi composto, porque a cidade de Israel, Jerusalém, estava mais uma vez passando por assolação. Israel vivia assim, Jerusalém vivia assim, sendo assolada, tentando os outros países, os outros povos conquistar Jerusalém, e alguns conquistaram, e quando conquista, destrói tudo. Primeira coisa que você vai, destrói os reis, destrói os profetas, porque o povo fica perdido. Você tem as paredes. E naquela época, se você olhar também aqueles castelos medievais, tinha aqueles muros. E aqueles muros grandes, eles são as fortalezas dessas cidades. É como se Deus estivesse ali com os braços abertos ali e falando, olha, estou cercando vocês. Jerusalém, para a história, é a casa de Deus. Então ali eles tinham o seu refúgio. E o Salmo, provavelmente Jerusalém estaria passando por esta aflição e eles lutando, comporam um cântico. Um cântico que diz o início, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E ao mesmo tempo, ao olhar quando Lutero compõe Castelo Forte, ele diz, Castelo Forte é o nosso Deus. Ele entende o versículo, o capítulo, e ele escreve uma canção, que é a canção mais reformada, cantada, que ele diz, numa simples canção, ele declara as 5 doutrinas. Ele vai falar sobre a graça, sobre a fé, sobre a Escritura, sobre Cristo e sobre a glória de Deus. Ele está expressando ali detalhes que dizendo, Castelo Forte é. Assim como para ele devia ser ali. Ele colocou todas a sua vida na mão de Deus. E ali ele falou, Deus, o Senhor é meu castelo forte. E este salmo, ele vai falar sobre isso. No versículo 1, ele traz a primeira declaração da fé do salmista. Deus para nós é refúgio e fortaleza. E é interessante que isso não é simplesmente uma escolha de palavras dizendo, Deus, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Mas é algo de entendimento. É algo que o cristão, que nós precisamos voltar a entender. Que se nós estamos em Cristo, e que se Deus coloca as suas mãos
E Ele nos guarda, Ele cuida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quantas vezes nós, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulações, esquecemos até a promessa que Cristo nos deixou. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu, Jesus, né? Nós passaremos, mas Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. É a necessidade que o salmista tinha de declarar. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Quer dizer, o que vocês lá na frente, olhando como salmista, vão passar, nós também passamos de coisas diferentes. Mas quando vocês passarem por tribulações, quando vocês não olharem para o lado e falar onde que é o meu porto seguro, eu vim no carro conversando com o Nailton e perguntei para o Nailton, qual é o seu porto seguro? Alguns dizem que o porto seguro é a sua família, sua casa, a igreja, um amigo, uma amiga. Mas o nosso porto seguro é Deus. Quando você vem de viagem e você pega a estrada e demora 4, 5 horas de viagem, você está dirigindo, pelo menos eu sou meio paranoico, eu estou dirigindo pensando já em chegar na minha casa logo. Então, quando você vê a sua rua, parece que te dá um refrigério. Depende da rua também, né? Quando a rua está cheia de coisa errada, você não dá tanto refrigério, mas você entra um refrigério mais ou menos assim, cheguei em casa, meu Deus, estamos bem guardados por Deus. E isso tem a ver com a canção, mas tem a ver muito mais com o Salmo, com a canção que foi escrita dentro do Salmo. Quer dizer, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, isso tem que estar dentro do nosso coração, Ele é o nosso sol e deu glória, nós temos que dar glória a Deus sobre todas as coisas, e uma das coisas é, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que nós andamos tão preocupados? Há problemas de segurança no nosso país, o nosso governo está ruim, etc, um monte de coisa. Mas a nossa fé não tem que ser em homens, na política ou em nada. Há quem diga que vai melhorar, eu sou totalmente ao inverso, eu acho que não vai melhorar nada, porque a Bíblia nos ensina que a tendência é piorar tudo, de haver perseguições mesmo. Nós ainda não vivemos perseguições, nossas perseguições ainda são pequenas aqui no Brasil. Talvez venham mais, mas é bom, porque quando tem perseguição também dá a peneira. Se entrar o bandido na igreja, como alguns brincam, e falar, quem for declarar que é Cristo vai morrer, aí nós vamos saber quem é cristão mesmo. Lógico que a gente crê que não vai acontecer isso, então lá, mas vai saber. Mas nesses momentos de tribulação, nós olhamos para os lados, eu fiquei sem emprego, eu fiquei isso, aconteceu isso comigo, isso na minha vida. O que tem a ver a reforma com o que eu estou vivendo agora? Eu estou sem emprego, eu estou brigando com a minha esposa, está tudo desmoronando, o que tem a ver? Tem a ver que homens lutaram para que nós vivêssemos pautados na palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é que quando nós temos a Cristo, porque Ele que nos chamou para a luz, nos tirou das trevas, nós estamos amparados, cuidados por Deus. Cristo é o nosso mediador. Se Deus quiser que nós passamos por problema, nós vamos passar. Mas Ele está conosco. É Ele que está andando com a gente. Não é igual aquela... É interessante, né? Depois com o tempo nós vamos mudando a nossa mente, mas tem aquela historinha das pegadas na areia que você vem com o rapaz, com Cristo, teoricamente, andando, e olhar para trás, ele vê as quatro pegadas, aí ele, quando começa a passar por problemas, tudo, ele olha para trás, só vê duas, daqui a pouco ele para, e aí ele começa a falar, pô, Jesus, por que você me abandonou? Aí Jesus olha para ele e fala assim, essas pegadas que você vê não são suas, mas são minhas, porque eu te peguei no colo nesses momentos. Eu já olho hoje em dia e eu vejo mesmo totalmente diferente. Na verdade, nunca teve duas pegadas, só teve uma só. Foi sempre Deus, Cristo com a gente no colo. Porque é Ele que nos socorre em todos os momentos da nossa vida. Seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, Cristo está o tempo inteiro conosco. Ele não nos abandonará. Isso que é as promessas dele. Ele diz que aqueles que estão com Ele, que o Pai o deu, Ele devolverá. A igreja pura, imaculada. A igreja, nós fazemos parte dessa igreja. Versículo 2. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E essas citações
tem a ver com na alteração da terra. Quer dizer, são situações que o salmista afirma de medo, por causa do que pode acontecer. Vocês imaginam o que aconteceu lá nesse furacão, ou no terremoto que deu no México? Agora imagina um cristão verdadeiro no meio de um terremoto. Ele não vai correr? Vai! Ele vai tentar, porque Deus nos ensina que a gente tem que cuidar da nossa família. Então você vai pegar seus filhos vão para a rua, que é lá que eles dizem que tem que ir para a rua, né? Vai, mas ele sabe que o que acontecer está dentro da mão de Deus. Ele não vai entrar em desespero ou chorar, que nem quando nós vamos num velório e a pessoa não era cristã e a família não é cristã, e começam a chorar, e berrar e gritar. Não. Se é uma pessoa cristã e a família é cristã, pautado, sabendo que aquela pessoa foi embora, nós vamos ter saudade, nós vamos chorar porque nós não vamos mais ver, mas nós sabemos que um dia nós vamos nos encontrar lá na eternidade. Você vê que é um ambiente que, por mais que tenha dor, tristeza, mas é um ambiente que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque é Deus que traz a calma. E aqui nesse versículo, quando falam de, mesmo que a terra se transtorne, quer dizer, mesmo que é um terremoto, e para o povo judeu naquela época, mares, águas, significa coisa ruim. Tinha a simbologia de coisas ruins. Para os portugueses, na época das caravelas, eles falavam que tinha uma certa parte que os oceanos tinham dragões, etc. E um monte de coisa, porque eles não sabiam. Porque água, o meio do mar, o oceano, aquilo que a gente não tem domínio, e graças a Deus nós não temos domínio em quase nada, nos dá medo. E isso faz parte. Mas para Deus não. Imagina a mão de Deus. O mundo, toda a criação, o mundo é muito pequeno dentro da mão de Deus. Cabe na palma. E olhe lá, tamanho. Imagina nós da mão de Deus. Versículo 3. Ainda que as águas tumultuem, espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele está novamente falando, ainda que aconteça desastres, ainda que a terra aqui, que a cidade de Jerusalém seja sucumbida, ainda que nas nossas vidas, como aplicação, nós olhemos na nossa tribulação e falemos, para onde eu vou? Se acontece um terremoto aqui em São Paulo, como aconteceu em México, eu creio que vai entrar para a história da humanidade, porque nossos edifícios, nossas casas não são construídas para isso. Vai ser abalado tudo. E aí você sai correndo, você vai correr para onde? Para a igreja? Você chega na porta da igreja, a igreja está destruída também. Vai correr para a casa do pastor Ageu. Pastor Ageu, claro, nós somos irmãos em Cristo, a gente quer que todos estejam juntos. E vamos correr. E você olha e fala, cadê o pastor Ageu? Cadê onde tem uma coisa aqui? A sua fortaleza, a sua confiança tem que estar no Senhor. É para isso que nós somos pastores, não é para inventar moda, mas é para ensinar aquilo que Deus colocou na palavra dele. Nós somos simples mordomos, nós repetimos aquilo que Deus colocou. Temos que fazer isso, por isso que dá muito temor e tremor. E eu não sei como na época da reforma, homens que estavam lá fazendo a igreja ficar totalmente incorreta, enganar as vidas, e hoje, quando nós olhamos para hoje, nós estamos pior que na época da reforma. Hoje não é só a igreja daquela época que diz sobre as obras, porque ela continua dizendo que é sobre as obras. Ela continua dizendo que os protestantes são biblistas. Não, hoje uma parte do que se diz protestante ou evangélico faz pior do que eles. É fitinha, é anelzinho, é patuá gospel, é não sei o quê, nós estamos piores. Porque a fortaleza desses homens e dessas pessoas não estão em Cristo. Não é o solo a Cristo, mas é o solo as coisas. Onde está a sua fortaleza? No meu carro que eu comprei. Onde está a sua fortaleza? Na minha casa que eu comprei. Só que eles esquecem que se não é o Deus na vida de cada um, você não tem nada. Até no mão do ímpio. Quem abençoa o ímpio é o diabo. O diabo não tem poder de abençoar ninguém. Eu nunca vi diabo abençoar alguém. Só nos filmes. Não, você vai lá, faz pacto de sangue para o diabo te fazer um bom músico, ótimo músico, melhor músico, tem até filme sobre isso. Mas não é isso. Deus que permite. O sol nasce para o ímpio e para o piedoso. E aqui, o salmista está falando, mesmo que os mares tumultuem,
Espumergem quer dizer, mesmo que haja um maremoto, mesmo que aconteça um tsunami, eu estou contigo, o Senhor é meu refúgio. Quando a gente assiste aqueles filmes de maremoto, que nem o do tsunami que teve, a gente vê a história da criancinha tentando salvar a irmã e etc. A gente olha aquilo, eu choro. Eu choro porque nós estamos assim, como a igreja. Tem horas que nós estamos no meio, este mundo, nós estamos no meio como igreja, nós estamos nadando em meio a terremotos e maremotos. O mundo está cheio de concupiscências da carne, trazendo coisas erradas. E com isso, nós estamos tentando nos salvar. E a salvação não é nossa, a salvação vem do Senhor. Como está lá no livro de Jonas. Você está dentro de um grande peixe. E Jonas declara, a salvação pertence ao Senhor. Qual é a sua salvação? Qual é a minha salvação? Qual é o seu refúgio? Qual é a sua fortaleza? A reforma nos trouxe grandes coisas. Pilares da reforma. Para nós não sairmos do que é a Bíblia. Tem as confissões de fé, tem o credo. Para nós andarmos direitinho. Para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Coisas que os levitas, da tribo de Levi, teriam que ter feito e não fizeram, não foram competentes para fazer. Existiam 12 tribos e uma não era considerada uma tribo para ganhar terras, mas ganhava dentro de cada uma. Eles tinham que preservar Deus ali, a cultura de Deus. Eles não conseguiram preservar. Só na tribo de Judá que preservou. E olhe lá. Lá também acontece. Lá na nossa igreja ontem o cara passou, como que era? Você lembra? Chocolate. Chocolate. E, voltando, e nós nadamos. E queremos confiar em nós mesmos, mas a confiança é em Deus. E a reforma nos trouxe isso. Mostrou que nós somos pecadores. E como pecadores redimidos em Cristo, uma das coisas que nós temos que aprender é viver debaixo das mãos de Deus. Debaixo do cuidado de Deus. Não adianta nós falarmos que nós somos um povo que damos glória a Deus em tudo, só lhe deu glória, se quando dá o primeiro problema, a primeira coisa que nós fazemos é xingar, falar palavrão, sair aí batendo nos outros, ou acontecer um monte de coisa errada, ou dizer, esse mundo não, e tal, e vai para o inferno, e etc. Não! Nós vamos ficar, sim, por sermos falhos, pecadores, tristes, chateados, momentos de desespero, mas nós temos que ter o refrigério suficiente para olhar e falar, Deus, o Senhor cuida de mim. O Senhor vai preparar um trabalho. O Senhor vai preparar isso. O Senhor vai preparar aquilo. O Senhor vai cuidar da minha filha. O Senhor vai cuidar da minha família. Nós saímos hoje de São Paulo. Nós moramos em São Paulo. Você sai da sua casa, você não sabe se você volta. O Rio está pior. Tá não, para mim eu acho que está quase a mesma coisa. É que aqui é mais expandido. Tem lugares em São Paulo que você não consegue mais andar. Drogas para todo lado, é isso, é aquilo. Eu não sei quando chega os fins do tempo. Graças a Deus por não saber. Mas ele deve estar perto. Porque o mundo está se afundando cada vez mais. E qual é o nosso refúgio? Eu falo para minha esposa assim, vamos acertar logo nossos passaportes, porque se o Brasil der um boom, acontecer alguma coisa como estavam querendo que acontecesse, de virar uma Bolívia da vida aí, com alguns homens aí, eu falei, a gente pega o nosso passaporte, pega nossas coisas e vamos embora para outro país. Primeiro que a gente não tem passaporte, tem que tirar ainda, custa dinheiro. Segundo que nós não temos dinheiro para ir. Terceiro que eu não sei falar inglês direito, nem espanhol, nem outra língua. Eu sou pecador e falho. A língua dos anjos. Porque, na verdade, tudo acontecer no nosso país pode acontecer o que for. Nós, como a igreja de Cristo, a igreja de Cristo tem que ser pautada e falar, Deus, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, esse país pode acabar, mas nós estamos aqui. Pode estourar uma guerra, nós estamos aqui. Nós estamos contigo, Senhor. Aqueles homens lá que são cortados a cabeça lá no Islã, você imagina o desespero daqueles homens? Colocar a faca no pescoço sabendo que vai morrer. Ali não tem mais jeito, ali você não vai voltar mais atrás. Não tem mais jeito, o cara vai lá, vai cortar. E o desespero dele? Se ele conhecer a canção, ele começa a cantar. Castelo forte é
Muitos desses homens vão para o céu cantando, louvando, dizendo: Senhor, eu te amo. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Morrer por você é uma das melhores coisas que existe. Lá em Gálatas diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho que viver como um cristão verdadeiro. E esse refúgio, essa fortaleza tem que ser o tempo inteiro no meu corpo, na minha vida, na vida da minha família. Versículo 4. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E eu não vou entrar em detalhes exegéticos do que significa cada ponto, mas eu quero falar que esse rio, para nós é Cristo. Ele é a água viva. Como aquela canção que canta: existe um rio, Senhor, que flui do teu, águas que correm do trono. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Cristo é o nosso Redentor. A santificação só vem pela palavra. É ela que nos limpa. É o Espírito Santo de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Naquela época, uma das coisas era a falta de água. E quando eles iam invadir, uma das coisas que eles faziam, o povo que estava invadindo, era cortar a água. Tirou a água, acabou. Entra em desespero. Então o salmista está colocando ali que há um rio, porque essa água é alegria. Ela traz algo para nós. Agora imagina os reformadores, Lutero, compondo a música e falando: oh Deus, o Senhor é a água que traz alegria ao meu coração. Teu Filho Cristo, que flui dentro de mim. Essa água que nós temos que ter. Essa água que nós temos que viver. Versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele diz no 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A soberania da mão de Deus, a soberania de Deus está em todo lugar, está sobre a terra. Tudo que acontece está sob o cuidado de Deus. Exatamente tudo, tudo, tudo. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o refúgio para nós. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele que vem trazendo todo o descanso, todo o nosso porto seguro, tudo que nós temos de cuidado. Lá no versículo 8 ele fala: vinde contemplai as obras do Senhor. E ele está dizendo, a obra do Senhor, por qual trouxe as desolações da terra. Tendo isso em mente, o salmista usa o seu melhor argumento para trazer paz ao coração dos israelitas, em tempos de guerra. Mas para nós, em tempos de vida. Nossa vida é uma vida de tribulação. Nossa vida, nós passamos por problemas. Neste mundo tereis aflições. Isso é uma promessa. As pessoas esquecem: tem 300 promessas aqui, eu vou ser vitorioso, eu vou fazer isso, eu sou mais que vitorioso, eu não sei o que, eu não sei o que. Só que esquece que tem uma promessinha que diz lá, Jesus falando diz: neste mundo tereis aflições. E pior, ele diz assim: neste mundo você vai ter aflição. Vai doer, vai desmoronar, vai acontecer tudo. E aí Jesus fala assim, vírgula, tem de bom ânimo. É simples. Você já imaginou ter bom ânimo no meio da discussão, no meio de tudo desmoronando? Sabe naquele dia que você acorda e que você está no seu trabalho, aí atrasou o ônibus, você chega atrasado, seu patrão já reclamou com você, você vai fazer alguma coisa, chega no final do dia, deu alguma coisa errada, aí você fala: meu Deus, eu não devia ter levantado da cama hoje. É o momento que você tem que olhar e acalmar e falar: Deus, o Senhor é meu refúgio e fortaleza. É algo que nós temos que aprender como cristãos. Nós temos que orar de manhã
quando nós acordamos agradecendo a Deus e nós temos que falar para Ele: Deus, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, o meu dia está nas suas mãos. Eu vou fazer o melhor desse dia, mas meu dia está nas suas mãos. Meu cuidado está em Ti. Meu socorro está em Ti. É a obra do Senhor pela qual trouxe desolações à terra. É Ele que faz. Não é o diabo, como alguns dizem aí, que traz maremoto, que traz isso, que traz aquilo. É a mão de Deus. Se é Ele que traz isso, Ele que cuida de tudo, que é o Criador soberano, e se você é filho dele por adoção em Cristo, você está acima disso. Ele cuida de você. Pode passar, pode dar tudo errado. Pode acontecer tudo do pior. Mas Ele cuida de você. Quando nós olhamos a história de homens, que nós chamamos de pais da fé, dos apóstolos, como eles morreram pregando a palavra, é tudo para dar errado. Eles morreram sofrendo, mas morreram felizes, no coração de ter cumprido a boa batalha em Cristo. Quando você vê os pré-reformadores, como eu falei de Cláudio de Turim, aí você vê Lutero, aí você vê Lutero e você vê os outros, você olha e fala: esses homens sofreram. Homens que a história de alguns comporam canções depois de tremendas aflições. Perder filhos, e aí o cara canta: ó graça maravilhosa. Amazing Grace. Você imagina o cara lá compondo a música depois que suas filhas morreram? Porque esse homem tinha Deus. Ele vivia, não é só pregar e falar dos 5 solas, mas ele vivia isso. Ele vivia e ele falava: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Já encerrando, versículo 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. E aí ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. E aí o salmista termina: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está ali falando sobre guerra. Mas o nosso contexto de hoje são outros tipos de guerra. O Brasil não sofre guerras como lá, mas hoje em dia nós temos terrorismo interno. Então nós temos guerras também, mas não é só a guerra que nós temos contra o mundo, contra as coisas, nós temos guerra contra nós mesmos. Como pecadores, como miseráveis homens que somos. Porque nós guerreamos, porque quando nós não olhamos a Deus, tudo que nós fazemos, se pudéssemos, nós fazemos longe de Deus. Se chover, se nevar, se fazer muito sol, eu não vou para a igreja. Se acontece isso, eu não vou para a igreja. Se acontece aquilo, eu não oro. Briguei com a minha esposa. Em vez de você ir orar, depois, você dorme emburrado. Como que você vive para a glória de Deus se tudo que você faz não coloca Deus primeiro? Colocar Deus primeiro é falar: o Senhor é meu refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o refúgio da cidade de Jerusalém, que foi destruída. Mas Deus habita na Nova Jerusalém, o qual nós vamos estar, um novo céu, uma nova terra. Ele é a luz que brilha, mais que o sol. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora de angústia. A minha cabeça funciona muito com música, é interessante, mas eu acho que de um monte de gente assim. Minha memória musical para as músicas que existem no mundo e para as músicas da igreja sempre foi muito boa. Não fui bom para tocar, cantar e tocar, mas para a memória musical, sim. E tem músicas que marcaram minha infância, de momentos que eu passei, bons e ruins. Quando eu escuto no carro, ou está passando na rádio lá, eu escuto: nossa, naquela época eu estava passando por isso. Nós temos que aprender com os salmistas a cantar e orar aquilo que está escrito nos salmos. Porque quando nós entendemos, como esse Salmo 46, o qual Lutero, passando por tudo que ele passou, e ele morreu tentando ainda, lutando, ele fala: castelo forte é o nosso Deus. Ele diz, numa versão mais sintetizada, porque tem vários,
Ele diz: castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Olha o que ele estava dizendo ali. Ele estava falando: olha, Deus é o nosso castelo forte, Ele é o nosso escudo e a nossa boa espada. E com o seu poder, o poder do Evangelho, o poder de Deus, Ele defende os seus, que é nada, mas é a sua igreja amada. O inferno não prevalecerá contra a igreja. E eu falo, a igreja de Cristo. Não é a igreja que se diz igreja às vezes, mas é a igreja verdadeira de Cristo. Na época da reforma, houve uma divisão, isso foi ruim e foi bom. Eu temo dizer que hoje nós precisamos de novo de uma divisão. E se dividir daquilo que é ruim. Não que você vai matar as pessoas, não que você vai excluí-las, não que você vai, mas você tem que olhar para você mesmo e falar: o que é mais importante na minha vida? O relacionamento, isso, aquilo, a segurança das câmeras de segurança, para eu não ser assaltado, meu carro blindado, isso, aquilo, etc, etc, etc. Ou é Deus? E ele continua cantando no cântico, no hino: com força e com furor, nos prova o tentador. Satanás, hein? Diabo. Com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. E aí ele diz: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Quer dizer, a sua força, a minha força, não adianta nada. É a força de Deus. É como você olhar, e você olhar bem a fundo e você falar: a salvação não é pela obra. A salvação é através da justificação pela fé. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Lutero dizendo: defende Cristo, nos defende. Você venceu na cruz, venceu a morte, venceu os grilhões. Você é o Senhor dos altos céus, que é o próprio Deus. E essa declaração mudou a história de vida de Pedro e muda nossas vidas. E aí ele fala: castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Pai. E eu quero terminar esse sermão dizendo e perguntando para você: Deus é o seu castelo forte? Deus é o seu forte, é a sua fortaleza? Ou como o salmista diz, é o seu refúgio e fortaleza? Ele é o seu refúgio. Quando você está numa batalha de exército, e você está no meio da guerra, quando você sai com a sua arma para frente, você sabe que pode ser que você não volte. Você pode tomar um tiro de qualquer lado. Mas quando você para num lugar que já está dominada pelo seu exército, você dá o refrigério, porque é o seu lugar de refúgio. O que eu quero trazer hoje, como parte da reforma, é o seu lugar e o meu lugar de refúgio, e o lugar de refúgio dessas vidas que nós precisamos falar, daquelas que Deus quer alcançar, se chama Jesus Cristo. Ele morreu por você, morreu por mim. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele é o sacrifício salvífico perfeito. Não há nada que você e eu faça que vai pagar isso. Não há chicotadas, não há outras obras, não há promessas, não há isso, não há nada. Não há você falar: eu ando desse jeito, eu ando daquele, eu ando desse jeito. Nada. Ele é o seu refúgio, ele tem que ser o nosso refúgio e fortaleza. Deus. Amém?